A gente tende a pensar que o nosso mundo é moldado pelo que é previsível, né? Pelas coisas que a gente espera. Mas a verdade é que o mundo é definido por eventos raros, gigantescos, que simplesmente ninguém vê chegando. Eventos que mudam tudo, da noite pro dia. E para a gente entender essa ideia, que é ao mesmo tempo desconfortável e genial, vamos mergulhar no trabalho de Nassim Nicholas Taleb. É uma obra que basicamente vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensava que sabia sobre risco, sobre sorte e principalmente sobre previsão. Então, vamos começar pelo começo. O que diabos é um cisne negro? E por que esse conceito é muito mais do que um evento raro? Na verdade, ele é um alerta estratégico que desafia a forma como a gente planeja e vive. Olha só, para ser um cisne negro, um evento precisa ter 3 características, tá? Primeira, ele é uma surpresa absoluta. É um ponto totalmente fora da curva. Nada no passado indicava que aquilo podia acontecer. Segunda, o impacto é gigantesco, massivo mesmo. E terceira, que talvez seja a parte mais traiçoeira, depois que acontece, todo mundo arruma um jeito de explicar, de dizer, mas era óbvio. O segredo é que ele era imprevisível antes de acontecer. E o Taleb, para explicar essa armadilha, usa uma analogia que é simplesmente brilhante: a história do Peru. Imagina um peru que é alimentado, cuidado todo santo dia por 1000 dias. A cada dia que passa, a confiança dele de que amanhã será igual só aumenta. Ele está usando dados do passado para prever o futuro. Só que no dia 1001, chega o dia de ação de graças. E a previsão dele se mostra fatalmente errada. Para o Peru, aquilo foi um cisne negro devastador. Para o açougueiro, era só mais um dia de trabalho. E é aí que está o ponto central da coisa toda. O perigo de verdade não é o evento aleatório em si. É a nossa cegueira para ele. É a nossa arrogância cognitiva. Essa crença de que nossas planilhas, nossos gráficos, nossos modelos baseados no passado são suficientes para prever um futuro que, simplesmente, não joga segundo essas regras. Mas, beleza, se o perigo é tão óbvio, por que a gente continua caindo nessa armadilha? Vamos dar uma olhada nos vieses psicológicos que nos deixam cegos para os cisnes negros. O Taleb chama isso de terceto da opacidade. São basicamente 3 bugs no nosso cérebro. Primeiro, a ilusão de que a gente entende o que está acontecendo no mundo. Segundo, a mania de olhar para trás e enxergar uma lógica, uma ordem onde só existia caos e sorte. E terceiro, a obsessão dos ditos especialistas em tentar encaixar a realidade, que é toda bagunçada, em caixinhas e modelos arrumadinhos. E isso nos leva para outra grande armadilha mental, a falácia narrativa. Pensa bem, o nosso cérebro ama uma boa história. A gente precisa de causa e efeito, de começo, meio e fim. Então, o que a gente faz? A gente pega a realidade complexa, ignora o papel gigantesco do acaso e cria narrativas simples que fazem a gente se sentir no controle, que fazem a gente achar que entendeu. E se a gente entendeu o passado, a gente acha que pode prever o futuro. Um erro fatal. Para a gente aprofundar de vez nesse problema, o Taleb faz uma distinção que é fundamental. A distinção entre 2 tipos de ambientes, 2 mundos. De um lado, você tem o que ele chama de mediocristão. Pense em coisas como altura ou peso. Se você colocar a pessoa mais alta do mundo numa sala com 1000 pessoas, a altura média vai mudar um pouquinho, mas nada de outro mundo. É um ambiente previsível onde a média reina e a famosa curva de sino funciona. Só que, do outro lado, tem o extremistão. E é aqui que a coisa fica séria, porque é onde as coisas mais importantes da vida acontecem. No extremistão, um único evento, uma única pessoa, uma única empresa pode mudar o jogo todo. Essa tabela aqui resume a diferença de um jeito matador. No mediocristão, a história se arrasta, devagarinho. No extremistão, ela dá saltos. No mediocristão, o coletivo, a média, é o que importa. No extremistão, o que domina é o acaso, o acidente, o cisne negro. Tentar usar as regras de um mundo para entender o outro é a receita para o desastre. E é aqui que mora o que o Taleb chama, sem meias palavras, de a grande fraude intelectual. A gente pega ferramentas que funcionam bem no mediocristão, como a curva de sino, e tenta aplicar nos problemas do extremistão. A gente tenta prever o mercado financeiro, as guerras, as pandemias, usando métodos que servem para medir a altura média das pessoas. Isso cria uma sensação de segurança que não é só falsa, é perigosíssima. Ok, já entendemos o problema. O mundo é caótico, imprevisível, dominado por eventos extremos, um caos. E agora, a gente senta e chora? Não. Vamos passar do diagnóstico para uma abordagem estratégica, prática, para não só sobreviver, mas talvez até prosperar nesse mundo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né?
E a resposta não é vamos tentar prever melhor, é mudar completamente a pergunta. E o mais interessante é que essa mentalidade já está chegando ao mundo corporativo, em frameworks de gestão de risco como a ISO 31000. A pergunta certa não é qual a probabilidade disso acontecer. A pergunta madura é quão vulneráveis nós somos se algo fora do nosso modelo acontecer. E o quão preparados estamos para responder, absorver o impacto e nos adaptar. Isso exige uma virada de chave mental. É radical. Porque a lógica do cisne negro torna aquilo que a gente não sabe muito mais importante do que aquilo que a gente já sabe. O foco tem que estar nos limites do nosso conhecimento. É lá que moram os verdadeiros riscos e as verdadeiras oportunidades. Então, o Taleb propõe uma abordagem bem prática, a estratégia barbell, ou estratégia do halter. Pensa num halter de academia. Peso nas duas pontas e nada no meio. A ideia é a mesma. Você coloca a maior parte dos seus recursos, tipo 90%, em algo ultra seguro, à prova de qualquer desastre. E a pequena parte que sobra, os outros 10%, você coloca em apostas de altíssimo risco, super especulativas, que podem te dar um retorno gigantesco. A beleza dessa estratégia é que você evita um meio termo, o tal do risco médio, que geralmente é frágil e te deixa exposto. Com o halter, você se protege da ruína com a parte conservadora e, ao mesmo tempo, se abre para uma sorte grande e inesperada com a parte agressiva. Você se prepara para o pior enquanto se posiciona para o melhor, sem ter que adivinhar qual dos dois vai acontecer. Isso nos leva à nossa conclusão, ao teste final de qualquer sistema, seja uma empresa, um governo ou a nossa própria vida. O teste de resiliência. E é fundamental entender que isso não é só papo de mercado financeiro. Pelo contrário, pensa num ataque cibernético de um tipo que nunca se viu antes, numa ruptura geopolítica que quebra sua cadeia de suprimentos da noite para o dia, numa crise de reputação que viraliza em horas. Os cisnes negros não querem saber de departamento, eles atravessam a empresa inteira. Compliance, TI, operações, jurídico, o conselho, tudo ao mesmo tempo. Então, o jeito de medir o sucesso de uma organização muda. O teste antigo era quão estável e eficiente é esse sistema em tempos normais. Mas o teste de verdade, o que realmente importa no extremistão, é outro. Quão bem esse sistema sobrevive, sem quebrar, quando a tempestade perfeita chega. A verdadeira maturidade não está na elegância do modelo de previsão, está na resiliência do sistema. Essa frase do Taleb resume bem a nossa situação. A gente acha que está pilotando um navio, com o mapa na mão, mas na maior parte do tempo a gente é só passageiro no oceano que é fundamentalmente imprevisível. E assim, a gente chega na pergunta final, que amarra toda essa análise. Se não dá para prever o que mais importa, se os eventos que definem nosso mundo são imprevisíveis, qual é o objetivo, afinal? E a resposta é um sonoro não. O objetivo não é e nunca foi prever. É outra coisa, é construir lucidez para entender as nossas próprias limitações. É construir robustez para aguentar o tranco quando o cisne negro aparecer. E, acima de tudo, é construir adaptabilidade para se reerguer, aprender e talvez até sair mais forte de um mundo que sempre, inevitavelmente, vai sair do roteiro.